Martelo batido e mais um jogador do Flamengo tem o seu futuro definido para o restante da temporada e talvez para o final da temporada. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, é muito importante você apoiar esse trabalho. E eu já vou falando logo, eu tô muito chateado, eu vou fazer esse vídeo aqui muito puto com o que aconteceu ontem, no jogo de ontem. Vai ser mais uma conversa com vocês, que ontem eu não fiz um pós-jogo, não tem muitas notícias aqui para trazer, eu vou ser sincero com vocês. Mas o que aconteceu ontem deixou a gente muito puto. Vamos lá, vamos começar aqui sobre a insistência do Sampaoli no Vidal. O Vidal é um jogador que eu vivo falando aqui nos vídeos que não entrega. É um jogador que você não pode começar o primeiro tempo com ele e ir até o segundo tempo insistindo com ele, sendo que o time já estava com 2 volantes, ou seja, o Vidal era mais um, então foi 3 volantes. A gente não teve ali o Arrascaeta, porque o Arrascaeta ele não tá bem, sentiu. A gente também não teve o Matheus França, também sentiu, outro jogador que seria muito importante nesse jogo. Mas a gente tinha Matheus Gonçalves, a gente tinha ali o volante Igor Jesus, que estava relacionado, tínhamos o Vitor Hugo. E não, ele insistiu com o Vidal do começo do jogo até meado do segundo tempo ali. O que aconteceu? O Flamengo começou a tomar sufoco, o time do Nublense começou a vir para cima e o que aconteceu? Ele só mexeu depois que o time tomou gol. Essa é uma característica que eu não entendo. Eu não entendo isso no Sampaoli. Parece que todos os técnicos que já passaram pelo Flamengo, eles têm uma insistência que a gente não entende. Sabe? O Rogério Ceni, ele insistia bastante em Vitinho e Gustavo Henrique. Na pior fase desses jogadores, ele insistiu. O Renato Gaúcho, ele achava que ia sempre levar o time na malandragem, conversando ali com os jogadores, que o time ia ter tática, ia ter algum tipo de boas jogadas, só conversando, sendo um gestor de grupo. O que aconteceu? Caiu. O Paulo Souza insistiu e morreu abraçado com 3 zagueiros, no sistema dele que não deu certo. E insistiu em bater na imprensa, bater nos jogadores, e aí? O que aconteceu? Ele caiu, né? Falando agora do Vitor Pereira. O Vitor Pereira foi outro que quis morrer abraçado com suas ideias e não deu certo. Gente, quando você morre abraçado com uma ideia num time grande como o Flamengo, que está disputando tudo e que tem uma folha salarial muito alta, você pede para ser demitido. Você pede. O Pulgar estava no banco. O Felipe Luiz, ele teve condições de jogo ontem também, mas o Ayrton Lucas estava no banco. Só que o problema ontem do Flamengo não foi as laterais, não. Foi o meio de campo. Sempre que você entrar com o Vidal no meio de campo, do começo do primeiro tempo até quase final do segundo tempo, você vai sofrer. Você não vai ter ali condições de ganhar o jogo, porque não vai ter criação de jogada. O Gerson, por mais que ele se apresente ali na frente, ele não é um criador de jogadas. Eu não vou criticar aqui só o Vidal e só essas escolhas de Sampaoli, porque os jogadores na hora do gol ficaram parados. O cara conseguiu driblar meio time e ninguém conseguiu parar o cara. O que o Thiago Maia fez? Sabe aquela proteção de futsal? Que você para, você ajoelha na frente do jogador sem pra ele poder não passar, fazendo tipo uma barreira com as pernas? Foi isso que o Thiago Maia fez. Aí a culpa é do Sampaoli, a culpa é do Vidal. Porque o Vidal, não sei se vocês perceberam, mas teve um lance no primeiro tempo que o que salvou a gente foi o impedimento. O Vidal, ele recuou uma bola de cabeça que deixou o atacante do time da Nublense completamente em condições de fazer o gol. Só que como ele estava impedido no lance anterior, a jogada foi paralisada. Vidal tomou o cartão e Vidal deu o carrinho imprudente quando já estava amarelado. E o Sampaoli não tirou o cara. E, gente, vou estar falando aqui também sobre a troca de passes do Flamengo. Mesmo você não tendo um criador de jogadas ali, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, não dá pra você ficar tocando bola pra trás, pro lado. O que adianta? Vai somar ali posse de bola, mas não vai somar efetividade. O Flamengo não vai agredir o adversário, o Flamengo não vai conseguir nada. E a média do time ontem de altura era de menos de 1,80 o time adversário. E a gente com a média de altura de 1,80 pra cima. O que os jogadores do Flamengo fizeram? Toda vez que tinha escanteio, batia bola curta. Tendo Léo Pereira, que é um bom cabeceador, tendo Fabrício Bruno, tendo outros jogadores na área para poder cabecear, como o Pedro. Mas não,
Insistiram em escanteio curto nos poucos escanteios que tiveram, porque o Flamengo não teve jogadas de linha de fundo, o Flamengo não teve muitos escanteios e muitas coisas que pudessem agredir a área do adversário. E no primeiro tempo foi aquilo. Um time lento em campo, lento, muito lento, e o único desafogo era o Cebolinha. E o Cebolinha é um jogador que não consegue passar de 2 jogadores sem perder a bola. É um jogador que ganhou uma jogada ontem e ficou cara a cara, assim, não cara a cara porque tinha um defensor ali, mas dava para poder ter driblado ele pela categoria que ele tem. Não driblou e perdeu a bola e poderia ter feito gol ali também. O Cebolinha é um jogador que tem ótimos números na questão de dar passes para gol, de criar jogadas, mas não tem entregado aquilo que a gente espera do Cebolinha. O Cebolinha não é um jogador agudo, o Cebolinha não é um jogador conhecido como jogador de drible, porque até agora ele não conseguiu se firmar no Flamengo. Porque até agora ele não conseguiu fazer jogadas que a gente olhasse e fala, caraca, esse é o Cebolinha que a gente viu no Grêmio. E não. Aí o time empata com o Nublense e fica numa situação muito complicada. Porque eu vou explicar aqui o seguinte, o que está acontecendo para vocês. O Flamengo somou 1 ponto. O Flamengo poderia ter ido a 7. O Flamengo está com 5 pontos no momento. O Flamengo ainda vai jogar contra o Racing e contra o Alcas. Se o Flamengo perder um dos jogos, o Racing pode eliminar o Flamengo indiretamente. Ah, mas como assim eliminar indiretamente? Vamos lá, vamos supor... Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas vamos supor que o Flamengo perca pro Alcas. Ou não, vamos supor que o Flamengo perca pro Racing. E o Racing vai jogar contra o Nublense. E a única forma do Flamengo ficar tranquilo é o Racing ganhando da Nublense. Mas o Racing para e pensa, nossa, se eu perder esse jogo, eu já estou na liderança absoluta e já estou classificado. Se eu perder esse jogo, eu só vou prejudicar o Flamengo. E como o Flamengo é um candidato forte ao título, eu perder nesse jogo não vai fazer diferença para mim, mas para eles vai fazer. O que eles podem fazer? Eles podem simplesmente perder o jogo e entregar a nossa desclassificação. Simplesmente isso. Sabe? Então o Flamengo tem a obrigação de vencer os 2 jogos que tem. Tem a obrigação. Porque se não vencer, pode cair. E quando o time cai na fase de grupo da Libertadores, sabe o que ele vai jogar? A Sul-Americana. Sabe? O Flamengo vai jogar a Sul-Americana se ele não se classificar. Então o Flamengo tem tudo para se organizar e tem que se organizar. E uma coisa que me deixou muito puto ontem, se não me engano, ontem foi aniversário do Vidal. E o Vidal foi pra zona mista. Foi ali dar entrevista. E o Vidal tava rindo. O Vidal tava feliz ali, comemorando, tô muito feliz, tá no Chile, hoje é meu aniversário, e a derrota do time, que tá quase sendo eliminado da Libertadores, na fase de grupos. Sabe? E eu vou estar aqui falando sobre o jogador que teve o seu futuro definido, ele mesmo falou, que foi o Filipe Luís. Filipe Luís que ele é um jogador muito sincero com as coisas que ele quer no Flamengo, ele tem o interesse de seguir na comissão técnica, e ele disse que se ele não continuar no Flamengo como jogador ou como parte da comissão técnica do Flamengo, ele planeja se aposentar. E o Filipe Luís, ele falou isso ontem muito chateado. E ele não estava chateado por conta do seu futuro, mas estava chateado por conta do resultado. Uma coisa que eu observo do Filipe Luís é que ele é muito Flamengo, sabe? O Filipe Luís, ele sofre quando o time tá mal. Ele mostra a indignação que nós torcedores em casa, quando tá assistindo o jogo, sente. E parece que ele tem a visão de jogo que a gente tem quando a gente tá de fora. Não, precisa mexer nessas peças, precisa mexer naquilo ali. Mas ele vai fazer o quê se ele é só um jogador? Ele não é técnico ainda. Ele não faz parte de uma comissão técnica. Então você ter o Filipe Luís ali, que entende bastante e vê a situação do time e fica triste, mostra o quanto ele é Flamengo e o quanto ele se entrega pro grupo. O Filipe Luís, ele quer recuperar a sua vaga de titular. É um jogador que, por mais que tenha idade, ele não espera o contrato acabar e fica ali parado esperando as coisas terminarem e só. Não, ele é um jogador competitivo. Ele é um jogador que... Ele falou, ele quer recuperar a vaga dele, ele quer continuar no Flamengo ainda como jogador. Ele sempre coloca a questão assim, ó. Se o Flamengo entender que eu devo jogar, eu vou jogar. O Filipe Luís em 2022, ele não foi titular absoluto por conta do Ayrton Lucas, da ascensão que o Ayrton Lucas teve, mas ele foi muito necessário no time e ele jogou bastante. Foi por isso que o Flamengo renovou com ele. O Flamengo não renovou com o Filipe Luís à toa.
Eu não concordei muito com a renovação. Eu falei em alguns vídeos aqui que eu já tinha postado. Não concordei. Como a gente vê o comprometimento desse jogador com o time, a gente para e pensa, não, dá pra renovar mais um tempo com ele, vamos ver como ele vai se sair, e é só mais um ano de contrato. Beleza, fechou esse ano, o Flamengo não vai renovar? Pode integrar ele na comissão técnica, já que ele tem o curso ali da CBF de treinador, na comissão técnica não dos treinadores que vierem para o Flamengo, mas sim a comissão técnica permanente, assim como o Juan assim como algumas pessoas que já passaram pelo Flamengo e agora estão em outros cargos, em outras funções. Pessoal, essa foi um pouco da minha indignação pro Flamengo. Eu sei que eu foquei muito em falar do Vidal e falar também da questão do Sampaoli, que ele não troca antes do time tomar gol. Falei também sobre o Vitor Hugo, que era um jogador que poderia ter entrado, Matheus Gonçalves, eu não falei muito ali no começo do vídeo, mas estou falando agora. E teve vários jogadores que poderiam ter entrado ali no meio de campo e ter mudado o jogo. Eu não entraria com o Vidal tendo o Pulgar. O Pulgar sentiu desconforto no último jogo, mas foi câimbras, não foi lesão. Então teve uma série de fatores que poderiam ter influenciado positivamente nessa partida. Infelizmente, com as escolhas do Sampaoli, influenciaram negativamente. E eu já vou dizer uma coisa aqui. Se o Sampaoli ele continuar com essa postura de só mexer no time quando o time tomar gol, ou insistir em alguns jogadores que não dá mais no Flamengo, ele vai cair. Porque o primeiro passo para um jogador cair no Flamengo é ele conseguir a insatisfação da torcida. Porque aí já começa a pressão, começa as pessoas a fazer hashtag, começam os influencers que cobrem o Flamengo, a gente, YouTube, que cobre o Flamengo, cobrar do time, cobrar da diretoria. E quando começa a cobrar da diretoria, quando o deles começa a ficar na reta, o primeiro que rala é o treinador. Você sabe disso. Então, o Sampaoli ele precisa mudar a mentalidade dele, que ele chegou num clube que não é qualquer clube que ele passou, não. E ressaltar uma coisa aqui. O Sampaoli no Sevilha fez um péssimo trabalho. Quando ele saiu, ele deixou o time na zona de rebaixamento. E agora o time, se eu não me engano, se classificou ali para a Europa League, depois que ele saiu. Então é uma situação que a gente não tem um treinador muito bem qualificado. Eu nunca achei o Sampaoli isso tudo. Então, se tem um treinador que não é isso tudo, ele tem que pelo menos enxergar o simples que às vezes a gente, torcedor, pessoas que estão lá no estádio, pessoas que estão de fora, que não entendem de futebol, enxergam. Os comentaristas enxergam. Cara, precisa mexer no time, o Flamengo precisa de uma substituição. Aí a primeira substituição que ele faz é qual? Antes de tomar o gol, ele tira o Felipe Luiz, ele tira o Varela para colocar ali o Léo Pereira e deixa 3 zagueiros. E deixa o Vidal em campo. Aí é necessário tomar um gol para ele mexer no time. É uma coisa que me irrita muito, muito ver essas coisas. Pessoal, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui foi mais um desabafo sobre o que o Flamengo fez ontem, sobre a raiva que o Flamengo fez a gente passar ontem. Aqui eu falo como um YouTube que cobre o Flamengo, mas falo também como um torcedor que fica indignado vendo um jogo daquele, sabe? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto e saudações rubro-negras. Valeu!